Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Negócios de Família, aqui pela TV Cidade de Farroupilha. Você sabe, todas as segundas-feiras às 19 horas, nós temos um convidado falando sobre o desafio de se ter uma empresa no nosso país. Para conversar conosco hoje, está aqui uma especialista em finanças, a Aline Halpe, que vai contar para nós um pouco a respeito da experiência dela nesse ambiente, nesse universo das empresas familiares, dos pequenos negócios. Se você gosta deste programa e você quer ser um dos apoiadores, aproveite e mande uma mensagem aqui para a produção do programa e você pode ter a sua imagem, a sua marca aparecendo ao longo de todo o programa. Então vamos lá, vamos aproveitar juntos a entrevista com a Aline Halpe. Nós estamos recebendo aqui a administradora Aline Halpe, que tem um trabalho muito legal dedicado à área das finanças. Aline, seja muito bem-vinda aqui ao programa. Obrigada, Rogério, pelo convite. Satisfação estar aqui contigo. Aline, para a gente começar esse nosso bate-papo, eu gostaria de te pedir para tu contar um pouquinho da tua história aí para as pessoas que estão nos assistindo. Bom, Rogério, a minha história vem do mercado corporativo, né? Eu sou empreendedora, mãe, filha, né? E fiz algumas escolhas no período da pandemia, né? Eu queria ter um pouco mais de flexibilidade para me dedicar ao meu filho, que é pequeno. E a consultoria foi a forma que eu vi de ter essa flexibilidade, né? Faz mais ou menos um ano que eu estou atuando no mercado de consultoria, após 20 anos, né, no mercado como contratada CLT. E a administração, ela faz parte da minha carreira, né? Eu comecei minha carreira como auxiliar administrativo, sempre estudei serviços administrativos, construí uma carreira na CLT. Quando eu saí da CLT, eu já estava no cargo de coordenação, sempre voltado para processos administrativos e fui me identificando bastante com as finanças, né? E quando eu decidi atuar como consultora, eu vi que eu queria focar no micro e pequeno, né? E comecei a perceber que o mercado tinha essa falta, né, de profissionais voltados para finanças e resolvi me especializar. E está sendo um desafio muito bacana, né, contribuir para que o pequeno organize processos financeiros e enxergue um pouquinho o lucro do seu negócio, né. Então, hoje eu desejo conciliar minha vida pessoal e profissional. E eu digo que a minha motivação é impactar a vida do outro, com o conhecimento que eu adquiri, né, nesses mais de 20 anos de experiência na CLT, né, no mercado corporativo. Agora, Aline, tu trouxeste um tema bem interessante, que é a questão de tu te dedicar a atender os micro e pequenos. A gente sabe que a imensa maioria das empresas, mais de 98% das empresas são micro e pequenas e que geram 50% dos empregos no Brasil, quase metade do PIB. Sim. Então, é um mercado muito grande. Sim. Né? E, ao mesmo tempo, a gente percebe uma dificuldade das pessoas em lidar com os seus negócios e, muitas vezes, lidar com as finanças. Né? O que tu já percebeu com relação às finanças, o cuidado, a falta de cuidado nesse universo dos pequenos negócios? É que normalmente, assim, ó, o pessoal pensa no ganhar o dinheiro, né? Ele pensa no resultado. Ele não pensa no planejamento para chegar naquele resultado. Sim. Né? Então, ele começa a criar minha empresa, eu começo a atender, começa a entrar o dinheiro na minha conta e eu começo a pagar contas. E fica naquele ciclo vicioso, digamos assim, né? E, na verdade, a gente tem um problema sério de educação financeira, não só nas empresas, mas na vida pessoal. Isso acaba se misturando bastante, né? Eu nunca tive educação financeira na minha vida, então eu começo a empreender, crio meu negócio, micro e pequena empresa, está crescendo e eu estou só pagando contas. E uma dificuldade que eu vejo bastante, assim, que os clientes quando me buscam, eu trabalho e não enxergo a cor do dinheiro. Sim. Muitas vezes isso está na questão da precificação, né? Porque eu vi o valor que eu quero trabalhar com
Massagem, eu vou lá e vejo quanto uma massagista cobra, né? Eu quero trabalhar com alimentação, eu vou lá e vejo quanto o meu concorrente cobra. Mas a precificação não é só isso, né? Não é só tu olhar para a concorrência, é tu ver o teu custo fixo, o teu variável, enfim. E a gente não pode só se basear, né, no que o mercado tá cobrando, né? Até porque o custo de um é diferente do custo de outro. Exato, né? Tem, por exemplo, um local que tem só delivery, né? Ele não vai ter o mesmo custo de alguém que tem um espaço físico, por exemplo, né? Então, se eu atendo massagem a domicílio, o meu custo é o deslocamento, né? E o equipamento, se eu alugo uma sala, é outro. Então, na maioria das vezes, o sentimento é de que eu trabalho e não enxergo dinheiro, né? E aí que eu entro nesse processo da construção, né, do financeiro, na separação da pessoa física e da jurídica, que é importante. Muitas vezes é só abrir uma conta, né, e separar essas movimentações. Então, eu faço todo esse trabalho da construção dos processos financeiros para que o empreendedor, o micro, comece a enxergar onde está indo o dinheiro e a gente consiga construir uma estratégia, né, para que o faturamento aumente e que ele possa passar a ter um crescimento financeiro saudável. Uma das coisas que tu falaste, me parece que é um dos pontos que a gente mais enxerga, não apenas com os pequenos negócios, mas até mesmo em grandes empresas, as misturas são em formatos diferentes, mas elas acontecem, que é a mistura das contas da pessoa física e da pessoa jurídica. Quer dizer, muitas vezes a empresa acaba sendo um saco sem fundo de contas, né? Vai jogando as contas todas da pessoa física lá para dentro e quando tu vê, tu não sabe nem se a empresa é lucrativa ou não é lucrativa e é um problema sério, né? Isso não pode acontecer, né? Não pode acontecer. Porque, por muitas vezes, o empreendedor, ele se baseia no que está entrando dinheiro na conta, no faturamento, digamos assim. Esse mês eu faturei 30 mil, mas não olha o que ele pagou daqueles 30 mil, né? E é muito comum, Rogério, até foi bom tu dar esse exemplo, de pessoas, eu já tive clientes, né, mais de um inclusive, que não sabiam quando ganhavam. Porque o que ele fazia? Essa semana sobrou um dinheiro na conta da PJ, joga na conta da PF para pagar as contas. Mas aí, quando eu fiz um mapeamento e disse assim, olha, tu tirou de prolabore tanto por mês, a pessoa olha para mim e diz que não acredita naquele valor. Por quê? Não está mensurando, só tá. Outra questão que eu costumo dizer para os meus clientes, aí puxa um pouquinho pro lado romântico, até, eu digo assim, é que nem namorado, que os olhos não veem, o coração não sente. E se tu não parar para olhar com calma e cautela para a tua movimentação bancária, tanto da tua pessoa física quanto da pessoa jurídica, tu não tá vendo onde vai o dinheiro, por isso que tu tá com esse sentimento, entende? Eu trabalho e não vejo a cor do dinheiro, porque o dinheiro só passa na tua conta, tu não tá olhando para ele, né? E se tu tá com esse sentimento, tu tem que parar, analisar o cenário, puxar o freio de mão por muitas vezes, por um período, para poder oficialmente organizar e construir estratégia para sair desse sentimento, né, de frustração que às vezes o empreendedor está frustrado porque não está vendo o resultado do seu trabalho. Aline, e na tua experiência atendendo os pequenos empresários, os microempresários, o que é mais difícil para eles? É entender os conceitos ou é mudar a cultura? É cultura. É cultura. Inclusive, eu gosto muito da leitura das crenças limitantes, né? Não sei se tu... eu costumo trabalhar um pouco isso com eles, assim, individualmente, né? Que a gente traz muitas coisas, assim, da nossa infância, da educação que a gente teve, né? Que os nossos pais fizeram com muito amor e carinho, a gente sabe disso. Mas aquela coisa da escassez, né, da infância, às vezes reflete nas nossas atitudes depois de adulto. Então está muito relacionado à cultura, comportamento, né, e tu fazer a pessoa mudar essa mentalidade, que sim, tu precisa colocar um dia na tua agenda para olhar para o financeiro da tua empresa, né. E fica naquele sentimento de prospectar, fazer o atendimento do cliente. Mas tu precisa, quando a empresa vai crescendo, tu vai ter que construir processos e vai ter que ter pessoas de confiança para fazer essa análise, né? Então, acho que tem muito na questão cultural mesmo. E aí tem um outro ponto que muitas vezes o empresário faz de tudo
para não pagar imposto. Abre 2, 3 empresas e coloca a família toda como laranja, né? E não, eu não posso sair da minha condição de MEI, mas na verdade é o oposto, porque se eu tiver um faturamento até 80 e alguma coisa mil reais, é MEI, não paga imposto. Sim. Mas se daqui a pouco tiver um faturamento de 200, 300, 400 mil e vai ter que pagar um imposto mais alto, ninguém gosta de pagar imposto, nem eu, mas é sinal que a empresa está crescendo. Então não pode pensar apenas em limitar o faturamento, tem que estruturar a empresa para lidar, inclusive, com a necessidade de pagar imposto. Né? Exato, e o medo de ser grande, né? Vem muito essa questão do medo de crescer, né? Por isso que eu te disse que é muito cultural isso. E com certeza, imposto, a gente sabe, todos nós somos empreendedores, é difícil, né? Mas faz parte do sistema. E a gente precisa, sim, se organizar para isso. Até para crescer, a gente precisa se organizar. Né? Se eu estou tendo um faturamento X e existe a possibilidade no ano que vem aumentar meu faturamento, eu mudar de categoria, o imposto tem que estar previsto nesse planejamento financeiro. Né? Então, é possível, sim, crescer com segurança, desde que tu tenha, não tenha medo de crescer. Busque auxílio de profissionais qualificados, não necessariamente tem que ser eu, não é isso. Óbvio que se for eu é ótimo, mas às vezes, né, o mercado está cheio de profissionais bons, então busque se informar, busque estudar, ler um pouquinho a respeito do assunto, né? E o que eu percebo é que o pequeno, ele às vezes ele quer muito se envolver com a operação, né? E deixa a parte estratégica de lado. E o financeiro tem muito a ver com estratégia de crescimento de negócio, né? Mas é possível, sim, fazer de uma forma tranquila essa transição, né? Buscando clareza nos números e prosperidade para o negócio, né? E uma outra coisa que a gente vê uma certa confusão, muitas vezes, dos empreendedores é a diferença entre contabilidade e finanças. Contabilidade, ela registra o passado, claro que é importante saber o que tem que pagar de imposto, fazer uma estratégia para pagar dentro daquilo que é necessário, estruturar a folha de pagamento dos funcionários. Mas a gestão financeira é outra coisa. A gestão financeira é dia a dia da empresa. É o dia a dia da empresa e a gestão financeira é parceiro do empreendedor, do empresário e alimenta dados para o contador, né? Então, toda a empresa tem que ter alguém, né? É um processo da empresa. As finanças. Então, o contador, muitos contadores, né? Acabam, né, por falta de conhecimento do empresário, abraçando um pouco essa área, né? Mas não é papel do contador. Não é papel do contador, exatamente. O contador, ele está sendo, como é que eu posso dizer, proativo, digamos assim. Está vendo que o cliente dele não tem, vai lá e abraça mais essa demanda. Mas o contador é como tu disse, ele vai trabalhar muito o que passou, né? O que está acontecendo esse mês e o que passou. E as finanças é para fazer a operação do dia a dia e pensar em projetos financeiros para o crescimento daqui para frente, né? A empresa também tem que ser lucrativa, não é só o empresário que tem que retirar o lucro. Quer dizer, parte da rentabilidade gerada pelo negócio da empresa tem que ficar na empresa, para ela poder crescer. Não é porque eu sou sócio da empresa que vou abrir uma nova filial, então eu vou tirar do meu bolso e vou pagar. A própria empresa tem que se sustentar e crescer sozinha. Né? Com certeza. E o que acontece muito, o pequeno às vezes ele não tem esse entendimento, né? Ele acha que está sobrando dinheiro no caixa da empresa é meu, e não, né? Por isso existe um CPF e um CNPJ, né? Então a empresa, é óbvio que o empresário ele tem direito a retirar o prolabore dele e os dividendos quando gera algum lucro, mas a gente tem que projetar o que vai ficar de capital para a empresa para ser reinvestido, né, em melhorias, em processos, em vendas, enfim, né, de acordo com a estratégia que o empresário fizer. Aline, a gente está chegando ao final do tempo da nossa entrevista, mas eu gostaria de te pedir para tu deixar uma mensagem aí para quem está nos assistindo. Bom, eu deixo de mensagem, assim, que é possível, sim, né, mesmo com todas essas questões que a gente fala de impostos e etc., é possível, sim, ter um crescimento sustentável da empresa. Então, busque se inteirar com profissionais qualificados, né, administradores que têm esse know-how, né, financeiro, para que vocês tenham a tranquilidade que vocês, enquanto empreendedores, merecem.
Porque esse sentimento de trabalho, não vai se sustentar por muito tempo. Então a gente tem que buscar resultados. Tranquilidade financeira é possível sim. A longo prazo, procure a ajuda de um profissional qualificado. Esse foi o programa Negócios de Família desta segunda-feira. Gostou das dicas da Aline? É sempre muito importante a gente se preocupar com este aspecto das finanças na nossa empresa. Você sabe, todas as segundas-feiras nós temos um compromisso aqui na TV Cidade Farroupilha para falar sobre esse contexto, sobre esse universo das empresas familiares. Segunda que vem, estamos juntos novamente. Até lá, tchau, tchau.